Eis que vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Portanto, sede inofensivo como os pombos e astuto como as serpentes. Mateus 10:16. Tudo começa na Grécia, no início dos primeiros séculos da era cristã. Ali, mais precisamente em uma cidade-estado grega chamada Corfú, existia um reino onde o rei e a rainha desejavam muito ter filhos, para poder dar continuidade à sua descendência. Tanto o rei quanto a rainha não eram cristãos, e já tinham tentado de tudo para terem um filho. Como era costumeiro na época, fizeram orações e todo tipo de sacrifícios aos falsos deuses gregos. Mas nada de conseguirem o milagre que tanto almejavam. Aquele rei, juntamente com sua rainha estéril, já estavam até desistindo da ideia de ter filhos. E, consequentemente, pela ausência de herdeiros, a sucessão ao trono deixaria de existir. Mas certo dia, enquanto conversavam com um novo médico da corte, que era um cristão fervoroso, o casal falou da angústia por não conseguir ter filhos. E o médico então lhes falou sobre o cristianismo, e os aconselhou a se apegarem a Jesus. Como já haviam tentado praticamente de tudo, depois de muitos conselhos do médico, o casal finalmente aceitou se converter ao cristianismo, e um ano após ter recebido o batismo, a rainha deu à luz a uma linda criança, que recebeu o nome de Lumena. Nome que significa luz, uma alusão à luz da fé. Já no dia de batizar a criança, a batizaram por Filomena, nome que significa filha da luz. Ao longo dos anos que se passavam, a menina foi crescendo e se tornando uma cristã devota. Quando tinha 12 anos de idade, Filomena fez votos de castidade, se consagrando a Jesus. Porém, em segredo. Tudo ia muito bem, até o imperador Diocleciano, que era o bichão da época, resolver entrar em guerra contra o reino do pai de Filomena. Sabendo que não havia a menor chance de vencer a guerra que o cruel imperador havia declarado contra seu reino, o rei, levando consigo sua esposa e sua estimada filha Filomena, partiram até Roma, a fim de ter uma audiência com o temido imperador Diocleciano. O pai de Filomena desejava suplicar paz para sua gente, pois, como já foi dito antes, ele não teria a menor chance de vencer a injusta guerra que Diocleciano havia declarado contra seu reino. Porém, chegando em Roma e indo ao palácio de Diocleciano, aconteceu algo que mudaria a vida de Filomena para sempre. É que, estando os pais da menina, juntamente com ela na presença do temido Diocleciano, ele ficou deslumbrado com a beleza da jovem e quis se casar com ela. E, para a surpresa de todos, além de Diocleciano aceitar o acordo de paz entre os reinos, ele ainda se dispôs a colocar parte de seu exército à disposição do pai de Filomena, porém com a condição que ele lhe desse a mão da filha em casamento. Devido às circunstâncias que se encontravam, o pai de Filomena aceitou, a mãe também aceitou, e todos ficaram felizes, principalmente Diocleciano. Porém, quem não gostou nem um pouco da história foi a própria Filomena. Como tinha feito votos de virgindade, ela não queria se casar, e muito menos com o cruel imperador Diocleciano. No caminho de volta para a Grécia, Filomena voltou todo o caminho chorando e dizendo que não iria se casar, pois já havia se prometido a Jesus Cristo, a quem prometeu virgindade perpétua. Os pais da menina tentaram de todas as formas convencer a desistir da promessa e a aceitar o casamento com Diocleciano, pois do contrário, ele a mataria. Mas a menina se manteve firme e não temeu. Quando Filomena foi novamente levada à presença do imperador, ele fez de tudo para persuadi-la. Prometeu riquezas, luxos e poder. Ainda disse que ela se tornaria imperatriz de Roma. Mas a menina se manteve firme e não cedeu. Vendo que não conseguiria comprar o amor da menina, o imperador passou a fazer uma série de ameaças caso ela não se casasse com ele. Mas a jovem não temeu e se manteve firme. Se sentindo rejeitado, Diocleciano ficou indignado, revoltado e furioso. Como punição, ordenou que Filomena fosse encarcerada nos subterrâneos do seu palácio. Ali, ela ficou aprisionada durante 40 dias. Durante esse período, Filomena permaneceu acorrentada.
e era submetida a longas sessões de torturas. Todos os dias o imperador ia visitar a jovem, para saber se ela mudava de ideia, mas a menina se mantinha firme. Para suportar o martírio, Filomena constantemente pedia forças a Jesus e à sua mãe, a Virgem Maria. Depois de muito sofrimento, 37 dias após permanecer encarcerada, a jovem teve um breve momento de paz, mas precisamente, durante uma visão de Nossa Senhora, com o menino Jesus no colo. Durante a visão, a Santíssima Virgem a confortou, e disse que aquele tormento chegaria ao fim depois de 40 dias. Mas ela também disse que sofrimentos maiores ainda estavam por vir. A menina então ficou com muito medo. Mas a Virgem Maria a confortou dizendo: Não tenha medo, minha querida filha, eu te ajudarei. Além do seu anjo da guarda, também deixarei o arcanjo Gabriel, cujo nome significa força do Senhor. Quando estive na terra, foi ele o meu anjo protetor, e agora recomendarei você especialmente aos seus cuidados. Com o ego ferido, Diocleciano se perguntava o porquê de Filomena deixar de querer um imperador como ele, por Jesus Cristo, que segundo Diocleciano, foi só um malfeitor condenado a uma infame morte, por sua própria gente. Para servir de exemplo, Diocleciano ordenou que o último castigo da menina fosse em público. E então, ele mandou que os soldados a amarrassem em uma coluna, e a espancassem severamente. Depois desse castigo, a menina ficou completamente desfigurada, e agora, Diocleciano, sentindo-se que havia vencido, ordenou que ela fosse levada de volta ao cárcere, para que lá agonizasse até a morte. No entanto, enquanto ela estava na prisão, lhe apareceram 2 anjos do Senhor, que curaram seus ferimentos, e a deixaram mais bela e forte do que antes. E ao ver Filomena completamente curada, o imperador Diocleciano se encheu de alegria, e disse que foi o deus pagão Júpiter que havia curado a menina, para que ela se tornasse a imperatriz de Roma. E então Filomena exclamou que Júpiter, a quem ele acreditava ser um deus, não passava de uma estátua sem poder algum. Enfurecido com essas palavras, Diocleciano, que se considerava um deus vivo, resolveu de uma vez por todas dar fim à vida de Filomena. O imperador então mandou que Filomena fosse colocada em um barco, com uma âncora amarrada ao pescoço e jogada no rio Tibre, para que lá ela se afogasse. Nesta ocasião, uma multidão de pessoas se reuniram para assistir o martírio da menina, porém, os 2 anjos apareceram novamente, retiraram a âncora do pescoço da jovem e a transportaram para o leito do rio, a deixando em total segurança. Ao presenciarem o fato, um grande número das pessoas que viram o ocorrido também se converteram ao cristianismo. Transtornado com o que via, Diocleciano exclamou que aquilo não passava de alguma espécie de magia secreta. O tirano então ordenou que os arqueiros disparassem contra a menina. Porém todas as flechas desviavam o corpo da jovem. Achando que Filomena fosse uma bruxa, Diocleciano mandou que os arqueiros colocassem fogo nas pontas das flechas, pois segundo ele, o fogo neutralizaria o encanto. E assim os arqueiros fizeram, mas quando eles dispararam contra a menina, depois de percorrer parte do caminho, as flechas voltaram e acertaram os próprios arqueiros, que as atiravam. Nessa brincadeira, ainda 6 dos arqueiros foram mortos pelas próprias flechas. E muitos dos que sobraram renunciaram ao paganismo. Após muitas tentativas contra a vida da menina, sua missão aparentemente havia se cumprido, e Jesus permitiu que sua vida fosse tirada. Mas antes disso, o exemplo de vida daquela jovem já tinha conseguido fazer milhares de romanos abandonarem suas crenças pagãs e se converterem ao cristianismo. Segundo a história, depois de todas as tentativas contra a vida da jovem, Santa Filomena foi decapitada a mando do imperador Diocleciano. Ela tinha 13 anos quando tudo isso aconteceu. Centenas de anos depois, já no dia 24 de maio de 1802, durante as escavações no cemitério de Santa Priscila, em Roma, foi encontrada a sepultura contendo os ossos de uma jovem, que segundo a perícia, aparentava ter entre 13 a 15 anos de idade. Além dos restos mortais que continha no túmulo, também havia lá dentro um vaso contendo sangue já ressecado. No caixão, ainda estava entalhado uma palma, 3 flechas, uma âncora,
um chicote e um lírio, provavelmente, indicando a forma de como a jovem foi martirizada. A sepultura ainda estava lacrada por 3 placas de terracota, e cada uma contendo inscrições, que juntando forma a frase: "A paz esteja contigo, Filomena". Os peritos verificaram que o corpo era de uma jovem, com cerca de 13 anos, que teve o crânio fraturado, e que teria vivido por volta do século IV. E assim, finalmente, foram encontradas as relíquias da jovem mártir, Santa Filomena. Santa Filomena foi canonizada em 13 de janeiro de 1837, pelo Papa Gregório XVI. Ao longo do tempo, muitos religiosos declararam-se devotos de Santa Filomena, como por exemplo, o Papa Leão XII, que a proclamou a grande milagrosa do século XIX. O Papa Gregório XVI, que a nomeou padroeira do Rosário Vivente, e muitos outros.